E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um que está aqui presente. Nossos amados e queridos irmãos que estão pela internet também, que eles sejam abençoados nesta noite. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Todos têm aí? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Querido Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, nesta noite, neste companheirismo, Pai, em torno da verdade. Estamos aqui ansiosos por ouvir a Sua voz, que o Senhor venha ungir e inspirar nossas vidas, nosso coração, nossa voz, nossos ouvidos, que o Senhor possa tomar o controle desta reunião e abençoar cada um aqui presente e cada um dos meus irmãos que estão nos seus lares também, atentos à Tua palavra, Pai. Que possamos ter um bom tempo aqui nesta noite e sermos fortificados pela Tua palavra, Senhor. O Senhor perdoa nossos erros, nossos fracassos, limpa o nosso coração e que haja, ó Pai, um canal livre para o Senhor trabalhar na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, Pai. Queremos nesta noite, Pai, ser a imagem e semelhança de um Deus vivo como é o Senhor, a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. É um prazer, uma alegria para nós estarmos de volta à casa de Deus e para termos comunhão em torno da palavra, nos alimentarmos da verdade e fortificar a nossa fé na palavra, né? Como nós falamos outro dia, a palavra de Deus, ela é a arma mais poderosa que Deus poderia ter dado aos seus filhos, né? Enquanto estivermos detrás da palavra, o mal, Satanás não pode chegar a nós, tá certo? Enquanto nós nos mantermos como Cristo, dizendo a Satanás, está escrito, Satanás, né? Nós seremos protegidos
pela interpretação errada de Satanás. Satanás, ele é sagaz e ele usa a própria palavra para nos afastar de Deus. Ele usa a própria palavra que Deus deixou para nos afastar de Deus. Ele fez isto no Jardim do Éden e o profeta diz que ele ainda faz hoje. Tá certo? Então, enquanto nós resistirmos ao diabo como Cristo resistiu, o profeta diz, Jesus poderia ter usado os seus próprios poderes sobrenaturais para destruir o diabo, mas ele não o fez. Ele usou uma arma mais poderosa, ele usou a palavra. E Satanás sempre vai tentar mostrar uma forma melhor da palavra para enganar os filhos de Deus. O profeta diz que quando ele se encontrou com Satanás, ele tomou um choque de 1000 volts, porque ele não estava falando mais com parte da palavra, ele não estava falando mais com um simples homem, ele estava falando com Deus, ele estava falando com a palavra, tá certo? Então Satanás foi derrotado com o que Jesus disse para ele, está escrito, Satanás. Então isto é a mesma coisa que está na noiva, ela também não pode ser enganada, porque ela tem agora e é a palavra da hora. Nós somos a palavra. A imagem que Deus deu a Adão, quando nós voltamos ali, deixa eu ler só esse parágrafo aqui para os irmãos verem. Em Gênesis, Deus disse a Adão, mensagem provando sua palavra 7:6. Em Gênesis, Deus disse a Adão e a Eva o que aconteceria quando eles descressem de sua palavra. Agora, ele colocou o certo e o errado diante deles. E ele disse, no dia em que dela comerdes, neste dia morrerás. Ou seja, no dia em que nós descremos da palavra, nesse dia nós morremos. Cada homem, cada mulher que teve a chance de Deus, de ouvir a palavra em cada era, quando aquele homem, aquela mulher, ouve aquela palavra, e ele diz, eu não creio nisso. Naquele dia, aquele homem, aquela mulher, morrem. Tá certo? Naquela era, no dia em que a palavra é vivificada por um mensageiro, quando ele apresenta aquela palavra, e os homens dizem, eu não creio nisso. Naquele dia, estes homens morrem, tá certo? Porque o que causou morte a Adão e Eva foi descrerem da palavra. Então veja, Deus quis dizer exatamente aquilo que ele disse. Ele sempre faz isto. Ele leva a sério o que diz. Satanás levou a descrer dela, pois o próprio Satanás nunca creu nela. Ele não crê nela, por isso ele a levou a crer naquilo. Ele ainda faz a mesma coisa, ele ensina a mesma coisa a outros, e eles descreem nela como ela fez. E quando você descrê, nesse dia você morre. Então nós, pensando ali no Jardim do Éden, você sabe que Satanás, ele fez ali uma pequena reunião com Eva, aproveitando-se da ausência do seu marido, que era a palavra. Adão era a pura palavra de Deus, e quando Deus fez o homem aqui no princípio, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, assim como Deus é o verbo, a palavra, ele fez o homem a palavra, o verbo, tá certo? Adão estava no Éden, e Adão era a imagem e semelhança de Deus. Adão era da mesma espécie de Deus. Deus era a palavra, e Adão era a palavra, certo? A palavra era Deus, e Adão era a palavra e um Deus menor, E o que Deus fez em grande escala, quando criou o mundo, Adão podia fazer numa pequena escala, sendo ele a imagem e semelhança de Deus. Ele tinha, o profeta ensina isto, o poder da palavra falada.
porque Adão era a palavra, e o que a palavra dizia acontecia. Então Adão fazia ali no Éden, em uma pequena escala, o que Deus fez em grande escala, porque Adão era um filho, uma semente, conforme a espécie de Deus, porque tudo que Deus fez no Éden era para produzir conforme a espécie, tá certo? Era para se ter, cada criação ali, animal, plantas, tinha que ter uma linhagem pura, né? Não havia hibridação, em cada semente que Deus plantou era original, né? E Adão, também sendo original, uma semente conforme a espécie de Deus, a palavra, ele era aquele descendente de Deus, ele era da mesma linhagem de Deus, e ele fazia a mesma coisa que o pai fazia, né? Tudo o que o pai, Deus, a palavra fez, ele também podia fazer ali, quando Deus deu a Adão o domínio da terra, tá certo? Adão estava expressando na terra a expressa imagem do Deus invisível do céu, e Adão podia, através da sua fé na palavra, mover o leito dos rios, mover as árvores, mover as montanhas, tá certo? Porque Adão era a imagem e semelhança de Deus, amém? Adão tinha raça pura de Deus, Adão tinha linhagem pura de Deus, né? O sangue de Deus corria nas veias de Adão, mas veja, Adão sendo a palavra, e Eva um subproduto da palavra, né? Satanás, este ser sagaz, estava no Éden, né? A Bíblia fala que ele estava no Éden, e ele era formoso, e ele atraiu a atenção de Eva. Adão não estava por perto, a palavra falada de Deus não estava por perto. Então Satanás aproveitou-se da ausência da palavra do seu marido, do seu cabeça, e fez ali uma pequena reunião com Eva, distorcendo a palavra e interpretando mal a palavra de Deus, para que Eva caísse, descresse, né? Então você tem ali no Éden o primeiro concílio mundial, aonde Satanás foi o cabeça daquele concílio, levando Eva a descrer, mostrando a verdadeira mensagem que Deus havia dado para Adão. Satanás deu uma polida e mostrou de uma forma diferente para Eva, tá certo? Satanás criou ali uma doutrina errada para Eva crer naquilo e cair da posição que ela tinha também com Adão, que era a imagem e semelhança de Deus, amém? Quando Eva aceita a interpretação errada de Satanás, através da serpente, se perde a verdadeira linhagem de Deus, a linhagem é contaminada, é hibridada com a interpretação errada de uma doutrina errada. Adão e Eva perde ali no Éden a imagem e a semelhança de Deus, né? E através daquele concílio da serpente ali, eles passam a ter agora a imagem da besta, a imagem da besta, a imagem da apostasia, né? Eles passam a ser semelhantes à interpretação da besta, porque a besta é um poder, e um poder religioso, né? E o profeta diz que a marca da besta é a marca da apostasia, né? Quando o homem deixa a palavra de Deus para crer em outra coisa, ele é um apóstata, ele se desviou de Deus, tá certo? Ele perdeu a liderança de Deus, e foi isso que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva aceitaram o dogma de Satanás naquele concílio que ele fez com Eva, interpretando mal e tirando daquele casal a imagem perfeita de Deus, que era a palavra, e colocando sua marca, né? Porque a marca da besta é justamente a marca da apostasia. Todo apóstata está marcado com a besta, crê numa religião do homem, crê num dogma da igreja, certo?
Adão e Eva, no Éden, eles receberam a marca da besta, a marca da interpretação, a marca da religião interpretada, a marca dos dogmas. E eles foram feitos agora à semelhança da serpente, do diabo, por aceitarem uma semente errada, né? A raça humana, ela foi hibridizada com a semente do diabo, com a interpretação de Satanás, com uma doutrina errada criada pelo diabo, né? Agora, Deus não permitiria, né, a raça humana se perder, né? Ele tinha no seu pensamento, no seu propósito, restaurar ao homem a sua imagem. E para isso, ele precisaria novamente dar para o homem a verdadeira palavra. Então veja, ali no princípio, quando Deus percebe que o homem caiu, eles perderam aquilo que era a essência de Deus, a linhagem de Deus, porque Deus é a palavra, e ele sendo a palavra, ele só pode ter uma linhagem da palavra, né? Quando Satanás perverte esta linhagem, Deus se vê na necessidade de restaurar esta linhagem dele, porque Deus ia colocar na terra seus filhos, sua família, seus descendentes, né? Deus não quer nada que não seja de puro sangue dele, né? Deus não quer nada contaminando a corrente sanguínea da palavra. Por isso, ele ali no deserto, o que ele faz? O que Deus faz? Ele procura restaurar o homem pela obediência àqueles mandamentos que Moisés trouxe, porque a queda, a hibridação, veio pela desobediência. Então Deus agora escreve ali para Moisés seus 10 mandamentos. Deus começa, através dos 10 mandamentos, restaurar a imagem que o homem perdeu dele, né? Então o que Deus faz? Ele dá ao homem um sacrifício substituto de cabras, de carneiros, de bois, de vacas, para cobrir o pecado do homem, né? E ele entrega para o homem obedecer 10 mandamentos, porque a queda veio por desobediência. Então a restauração do homem só vai vir pela obediência, porque se você não obedece a Deus, você nunca vai ser restaurado à imagem de Deus, certo? Você sempre vai ter a imagem do diabo. Cada homem, cada mulher que é rebelde à palavra de Deus, ele está na imagem do diabo, porque o diabo foi rebelde desde o princípio, tá certo? Quando o homem não quer a palavra, não obedece a palavra, a imagem de Satanás está nele, tá certo? Porque este foi o propósito do diabo. O propósito do diabo foi estampar na humanidade de Deus, pervertendo os filhos de Deus, a sua imagem. É o que ele está fazendo hoje. Cada concílio ecumênico que ele cria, cada interpretação errada, é justamente para perverter o homem daquilo que ele é, a imagem de Deus, a sua semelhança, um mentiroso, um assassino, um rebelde, né? E a única forma de nós sermos restaurados à imagem do nosso Pai é obedecendo. Por isso, a obediência, Deus ama a obediência, e Ele prefere a obediência do que o sacrifício, tá bom? É 1000 vezes preferível você obedecer a palavra do que fazer um jejum de uma semana de 10 dias, tá certo? É 1000 vezes preferível você obedecer a palavra do que fazer uma campanha de oração no monte. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, se você pode acrescentar a sua obediência à oração, amém, tá certo? Se você pode acrescentar na sua vida de dedicação, na sua vida de obediência, o jejum, amém, glória a Deus por isso. Mas a palavra é em primeiro lugar para Deus, porque a palavra te restaura a imagem dele. Quando você obedece a palavra, você mostra que tem linhagem celestial. Quando você obedece a palavra, você está mostrando de que raça você é, tá certo?
Porque quando você não obedece, você mostra que é da raça do diabo. Quando você aceita uma interpretação errada, está mostrando que você não é da linhagem de Deus. Então veja, irmãos, vamos acompanhar esse pensamento? Nós falamos que a besta é um poder religioso, né? Uma marca de apostasia que distancia o homem de Deus. E o que faz? O que faz o poder religioso? Coloca incredulidade no coração do homem. É isso que o poder religioso faz. A interpretação maligna das religiões, elas colocam incredulidade no coração do homem. Tira-se a palavra e coloca-se a interpretação. Tira-se a vida, coloca-se a morte. Tira-se Deus e coloca-se o diabo. É isso que a interpretação faz. Quando você aceita qualquer coisa fora da palavra, quando você aceita uma doutrina errada, interpretando algo que o mensageiro trouxe, aquilo destitui você da glória de Deus. Aquilo coloca você em uma posição de filho da ira de Deus, porque a ira de Deus permanece sobre os desobedientes. Tá certo? Então, a palavra de Deus sempre vem para tirar a incredulidade do coração do homem, tá certo? E colocando fé no coração do homem. Deus veio procurando restaurar o homem pela obediência da palavra. Depois do homem ter perdido aquela semelhança de Deus, depois do homem ter perdido a sua linhagem de Deus, que era a palavra, Deus manda a lei, a sua palavra, tá certo? Deus dá ao homem um sacrifício substituto, tá certo? Para que o homem, por meio da obediência à lei, certo? E oferecendo a Deus um sangue animal, Deus possa dar ao homem a chance de ser restaurado a sua posição como era no jardim do Éden, né? Agora, aquele sangue ali de cabras, de carneiros, de bois, de vacas, eles não podiam tirar, diz a Bíblia, diz o profeta, né? Diz o apóstolo Paulo, o sangue de bodes e carneiros não pode tirar, não pode curar a enfermidade, este câncer maligno chamado incredulidade. O profeta diz, a doença que mais mata é a incredulidade. Não é a doença de coração, não é lepra, não é. A doença que mais mata é a incredulidade. Porque quando o homem não crê, ele está morto, em pecado, em ofensa, em delitos. Mas quando ele crê na palavra, a palavra cura ele, tá certo? A palavra de Deus, irmãos, não é remédio, ela é cura, ela restaura, né? E ali na lei, o sangue de bodes e carneiros e cabras, ele só cobria o pecado. A incredulidade permanecia no coração do homem. Você pode ver que constantemente eles tinham que oferecer aqueles bichos, o sangue daqueles bodes, daqueles carneiros, porque sempre no outro dia o pecado estava ali, a vontade de pecar estava ali, a incredulidade estava ali, porque o espírito daquele animal não podia voltar sobre o pecador arrependido. Deus tinha que prover algo perfeito, um cordeiro perfeito, algo que fosse puro, algo que fosse capaz de tirar, aniquilar o pecado, tá certo? O sangue de Cristo, tirado das veias de Emanuel, ele não cobre o pecado, ele não remedia o pecado, ele aniquila, tá certo? Ele nem destrói, porque o profeta diz que o destruir não é aniquilar, né? O homem não pode aniquilar nada, diz o profeta. O homem não pode aniquilar nada, só Deus aniquila. O homem pode destruir. O profeta disse, você pode pegar uma folha de papel, eu vou acabar com essa folha de papel, põe fogo nela. A química daquele papel vai voltar ao que era, mas nunca vai sumir aquilo. Continuará sendo gases, poeiras, cinzas em algum lugar, mas aniquilado não.
Diferente do sangue que correu das veias de Emanuel, o sangue puro de Jesus Cristo. Irmão, ele aniquila o pecado. Ele põe fim ao pecado. Tá certo? O sangue de Cristo não destrói o pecado. Ele aniquila. Ele põe fim. Joga no mar do esquecimento. Depois da morte de Cristo, o Cordeiro perfeito, o pecado deixou de existir para Deus. Porque Jesus, a Bíblia diz que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá certo? Você sabe por que o mundo não foi destruído ainda? Por causa do sangue de Cristo. Tá certo? Está esperando, o sangue intercessor está esperando até que o último eleito para o rapto entre e seja branco e ele possa levar esta noiva. Amém? Então é bom nós falarmos disso, porque é importante, né? O sangue de Cristo, ele é diferente dos sangues de bodes e carneiros, porque uma vez vertido o sangue do Cordeiro perfeito, que era a palavra, tá certo? A palavra veio em carne para sangrar, para restaurar a humanidade caída. Quando Cristo chega na terra, ele é a perfeita imagem de Deus. Tá certo? Cristo é a palavra. E a palavra é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Aquilo que Adão perdeu é restituído à igreja, depois de algumas gerações ali do Velho Testamento, Deus aceitando aquela cobertura de sangue animal para o pecado. Deus já tinha na sua mente: um dia eu vou restaurar o homem à minha imagem. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, né, para que Jesus, a palavra, pudesse, ao ser pregada para os filhos de Deus, restaurar o homem à sua imagem e semelhança. Isso é importante, né? Então veja, Jesus é aquele perfeito Cordeiro que Deus enviou para expiar a culpa do homem, para perdoar o pecado do homem. Só que agora, o espírito daquele sangue, que era Deus, poderia vir ao coração do homem, tirar a incredulidade, tirar a descrença e colocar ali obediência e fé. Tá certo? Porque é isso que identifica um descendente de Deus. É isso que identifica um homem à imagem e semelhança de Deus. Fé e obediência. Tá certo? Quando você lê a palavra, crê na palavra, obedece a palavra, você está mostrando que você é da mesma raça de Deus, que você é da mesma linhagem de Cristo, que você foi restaurado à imagem de um filho de Deus, obediente à palavra. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue. Tá certo? Ele tirou a incredulidade que Satanás havia colocado e restaurou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança da palavra. Isso aconteceu ali quando o Cordeiro veio, né? A pura semente. Então quando chega aquele homem Jesus, ele tira o pecado, né? Ele tira a incredulidade, porque o profeta diz: pecado é incredulidade, né? O profeta vem e mostra isso. Pecado não é matar, não é roubar, não é fumar, não é prostituir. Não, isso aí não é pecado. Pecado é incredulidade, é quando você descrê. Você mata, rouba, prostitui, porque você é incrédulo, não crê. Mas quando Deus tira pelo sangue de Cristo, te perdoa e envia no seu coração o Espírito Santo de volta, aquele Espírito Santo acaba com o assunto do pecado. Você não crê mais. Tá certo? Você não pode morrer mais, porque agora você crê na palavra de Deus. Então veja, irmão, Jesus, seu sangue perfeito, não era remédio, certo? O sangue de Cristo é a cura do pecado, porque ele aniquila todo o pecado do homem, ele joga no mar do esquecimento. Jesus era a imagem e semelhança de Deus, perfeita. Quando Jesus entra em cena, irmão, ali no Velho Testamento, na passagem do Velho para o Novo,
aquilo que era parte, substituto, sangue de bodes e carneiros, aquilo é tirado. O véu do templo é rasgado, e agora o homem não precisa mais oferecer este sangue, porque agora a palavra expiatória perfeita entrou em cena. Então aquilo que é substituto, sangue de bodes e animais, é tirado, porque agora você tem a palavra, o Cordeiro perfeito. Ele pode agora tirar o pecado do homem, enviando sobre o pecador arrependido o seu Espírito, está certo? E o homem volta a crer e obedecer à palavra. Ele restaura a imagem que Adão tinha antes do pecado, né? E você sabe o que acontece quando Cristo entra em cena e derrama o seu sangue, paga o preço do pecado, aniquila o pecado? A Bíblia diz que quando foi aperfeiçoado o sacrifício em Jesus, a Bíblia diz isso, porque sangue de bodes e carneiros não podia aperfeiçoar o homem, mas Cristo, uma vez oferecendo o seu sangue, pôde aperfeiçoar o homem. E a Bíblia diz que o paraíso, aqueles irmãos do Velho Testamento, estavam no paraíso, esperando pela perfeição da palavra em carne, Jesus Cristo, porque o sangue de bode só cobriu, eles permaneciam culpados ali no paraíso, tá certo? Mas Deus aceitou aquele sacrifício, porque viria um perfeito, viria a palavra encarnada. E quando Jesus paga o preço do pecado na cruz do Calvário, o sacrifício, diz a Bíblia, é aperfeiçoado e o paraíso é esvaziado, porque Deus pagou o preço do pecado. Não é maravilhoso isso? Porque aquele que era perfeito havia chegado, aquele sacrifício que aniquilava o pecado não mais cobria, era o sangue de um ser humano perfeito, era a exigência daquele Deus perfeito, né? Era a exigência que o pecado só poderia ser pago com morte, e com a morte de um sangue puro, imaculado, e nenhum homem tinha isso. Amém? Então, depois da vinda da palavra perfeita, o homem foi restaurado. Você tem ali no Pentecoste, aquela igreja que recebe o Espírito daquele sacrifício na cruz do Calvário. Quando o Pentecoste acontece, é Deus se derramando novamente dentro do ser humano, é restaurando a imagem do homem à sua semelhança. Ele levanta uma igreja ali no Pentecoste, que é de linhagem dele, saiu das veias dele, é do próprio sangue da cruz do Calvário, é do próprio Espírito que saiu da química daquele sangue, é derramada sobre um povo que creu, que estava no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo, está certo? E aqueles homens que estavam no cenáculo, receberam novamente a imagem e semelhança de Deus nas suas vidas, surgiu ali uma raça perfeita novamente, pura, de linhagem da palavra, porque a primeira era, ela é a era em que Paulo é o mensageiro, e foi representada como o leão, a palavra pura, o leão da tribo de Judá. Ali no Pentecostes, na primeira era, é estabelecido a raça restaurada do Adão que caiu. Ali no Pentecostes você não tem parte da palavra, mas você tem a coisa perfeita, trazida pelo próprio Deus, a palavra feito carne. Quando Cristo morre, Ele produz uma nova raça, Ele paga o preço do pecado, e agora aqueles irmãos ali do Pentecoste, volta a ser a imagem e semelhança de Deus, uma igreja perfeita. Foi isso que aconteceu ali, Foi isso que aconteceu ali no dia do Pentecostes, Mas isso aí não para, Deveria seguir depois do Pentecostes, ali deveria se seguir aquela linhagem, A noiva deveria ter aquela linhagem, porque Deus tinha um plano de ter uma noiva, e a noiva tinha que vir de uma linhagem pura. Você se lembra que Abraão, quando Abraão mandou buscar casamento para Isaque, ele mandou ir ao seu irmão, não é isso? Buscar da mesma linhagem, porque Abraão não queria contaminar,
Por isso, Cristo, ele viria encontrar com uma noiva da mesma linhagem do Pai, a palavra, tá certo? Então a igreja primitiva com Paulo estava formada, e a igreja primitiva, o profeta diz que ela foi uma igreja modelo. Todas as demais eras deveriam seguir o modelo de Paulo, da primeira era, da igreja primitiva. Todos os que viessem ali depois de Paulo teriam que ter a linhagem da palavra, a linhagem de Deus. Eles deveriam ser a imagem e semelhança daquela palavra pura que Cristo, a palavra encarnada, tinha trazido, tá certo? E aquela linhagem seguiu até o concílio de Nicéia, tá certo? Mais uma vez houve um concílio ecumênico ali, como nós falamos outro dia, né? Satanás veio em Constantino, formou aquele concílio ecumênico, soprou nos ouvidos da Eva, e o concílio veio quando a igreja ficou sozinha, desprovida da palavra. Ele aproveitou e ofereceu uma doutrina melhor do que a igreja tinha. Ele poliu aquilo que a igreja tinha, interpretou errado e ofereceu para aquela igreja, que tinha saído da cruz do Calvário, que tinha linhagem pura de Cristo. Novamente, Satanás se introduz na raça pura de Deus, naquela linhagem pura de Deus, contamina novamente a raça, tá certo? Aquela igreja perde a imagem e semelhança de Deus, e agora ela tem a imagem e semelhança de Satanás, naquela doutrina errada, que Constantino, ungido por Satanás, pela serpente, ofereceu àquela igreja, que era a descendência de Deus. Por isso, o irmão Brana, ele fala sobre as eras, quando aquele concílio ecumênico é feito, tira-se a imagem e semelhança da palavra original que estava com Paulo, e agora eles são pervertidos à imagem de Satanás. Satanás, o trabalho dele é esse, é tirar a palavra, pervertendo a imagem de Deus no homem e colocando a imagem dele, uma imagem corrupta, uma imagem maligna, uma imagem de desobediência. Então Deus, agora, depois da queda da segunda Eva espiritual, depois daquela igreja ser deformada, hibridizada de novo, ter agora no seio dela a semente da serpente, uma doutrina errada de Pai, Filho e Espírito Santo, uma doutrina errada de Santíssima Trindade. A igreja não estava mais na imagem de Deus, mas estava na imagem da besta. Ela estava na imagem da apostasia. Então o que Deus faz novamente? Levanta Lutero, tá certo? Levanta um homem com linhagem da palavra, e dá a Lutero a mensagem de justificação. A mensagem que Lutero tinha iria começar a restaurar a imagem do homem novamente. Todos os que creram na justificação foram se aproximando de Lutero, e eles tinham neles a imagem da palavra que Lutero pregava, que era a palavra de Deus. Então, por meio de Lutero, Deus começa a restaurar a igreja, restaurar a palavra à igreja. Mas Lutero morre, o que acontece? Eles formam uma doutrina, uma mensagem luterana, eles formam uma cerca, e eles voltam e perdem a imagem de Deus, da palavra, e voltam a ser uma igreja religiosa com a marca da besta, porque a palavra te coloca na imagem de Deus, a interpretação te coloca na marca da besta. Cada igreja hoje que não tem a palavra do dia está apostatada e tem a marca da besta. Eles não têm a imagem de Deus. Só os eleitos de cada era são restaurados à imagem de Deus, por uma pequena parte de Deus dada a um mensageiro, tá certo? Agora você veja que cada mensageiro é uma parte da palavra.
tá certo? Cada mensageiro que Deus enviou com parte da palavra é um substituto da palavra que viria no fim da era. Então Deus proveu Lutero como parte da palavra para manter os eleitos daquela era salvos. Cada luterano que creu na mensagem de justificação tinha linhagem de Lutero. Lutero tinha linhagem de Deus, tá certo? Mas quando Lutero morre, eles querem proteger a mensagem de Lutero, tá certo? Eles querem fazer um memorial a Lutero, e eles fazem uma pequena cerca e dizem: nós somos luteranos. Aí o profeta diz: a mensagem de justificação está certa, está corretíssima com a Bíblia. Mas quando eles fizeram uma cerca e chamaram aquilo a igreja luterana, e eles agora iam só crer na mensagem de Lutero, eles não conseguiriam mais acompanhar Deus no batismo do Espírito Santo. Então ali houve uma separação de Deus e do homem, por causa de uma doutrina que fizeram com a mensagem de justificação. Você pode perceber que até hoje eles só têm isso. A igreja luterana não recebeu mais nada de Deus. Elas se organizaram, elas morreram para Deus, né? Deus não vê mais nenhum luterano. Estão mortos, porque eles descreram da mensagem de Lutero e eles morreram. Cada homem e cada mulher que teve a oportunidade de crer em Lutero, eles foram feitos à imagem de Deus. Quem não creu que o justo viveria da fé, naquele dia, na era luterana, eles morreram, tá certo? Naquele dia morrerás. Isto aconteceu em seguida, com Wesley, Wesley é da linhagem de Lutero, tá certo? Cada um vem mostrando sua raça, vem mostrando sua linhagem sanguínea da palavra. Quando Wesley entra em cena, ele tem a justificação, ele tem a santificação, a mensagem de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, agora, novamente, Deus está tentando restaurar a imagem caída dos luteranos, a imagem de Deus, através da mensagem da palavra de santificação. Isto acontece com Lutero, a igreja luterana. Isto acontece com Wesley, a igreja wesleyana. Eles formam em torno da mensagem wesleyana um metodismo, porque ela é a igreja metodista. Criaram um método deles, depois que Wesley estabeleceu a palavra, os trouxe a imagem e semelhança de Deus pela palavra. Wesley morre, e eles criam agora um método de se pregar a mensagem de Wesley. Surge então a igreja metodista. Cria-se agora, com a mensagem que era verdadeira, uma cerca em torno de algo que era verdadeiro, para segurar a memória de Wesley, para se levantar ali uma homenagem a Wesley. Eles criam a igreja metodista wesleyana, uma cerca, porque agora quem não crê como os wesleyanos não vão para a igreja wesleyana. Olha, irmãos, aí você tem Lutero, ele com a parte da palavra aproximou o homem um pouquinho mais da imagem de Deus. Vem Wesley, acrescenta sobre a mensagem de Lutero um pouquinho mais da palavra de Deus. E assim, o homem, depois de Lutero, Lutero tira a igreja das trevas, do concílio ecumênico do Papa, e Deus vem através da palavra, parte da palavra com Lutero, parte da palavra com Wesley, parte da palavra com os pentecostais. Deus vem restaurando a imagem de Deus no homem, tá certo? Mas o profeta chama, sabe o quê? Cada igreja, a luterana, a wesleyana, a pentecostal, sacrifício denominacional de cabra, tá certo?
eles não puderam dar ao homem a imagem perfeita e a semelhança de Deus, porque eles eram um sacrifício substituto. Deus aceitou os luteranos, tá certo? Os verdadeiros luteranos estão no paraíso da sexta dimensão, como os homens ali do passado, com sacrifícios de bode e carneiro, estavam no paraíso, aguardando a palavra perfeita, Cristo vir. Assim os luteranos foram salvos com a mensagem de Lutero, mas era um sacrifício substituto, tinha só parte da palavra. Veja a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que estes irmãos estão esperando pela nossa perfeição. Assim como ali no Velho Testamento, aqueles que morriam debaixo de sacrifícios de animais, eles iam para o paraíso, mas estavam esperando a perfeição da palavra vir à existência através de Cristo, para que eles pudessem ir para a presença de Deus. Assim Deus aceitou estas igrejas, estas denominações, enquanto não chegava o que era perfeito, porque quando o perfeito chegasse, diz a Bíblia, o que era em parte seria aniquilado. Tá certo? Quando Cristo chegou em cena, na mediação do Novo e do Velho Testamento, o sacrifício foi tirado, ainda que os judeus, eles não creram, tá certo? Mas os apóstolos, aquela igreja primitiva que creu, nunca mais ofereceu um sacrifício denominacional, de cabra, tá certo? Nunca mais eles mataram um bode, um carneiro, uma cabra, uma pomba, porque Cristo tinha vindo como a palavra perfeita. Sabe o que é Jesus? A palavra aperfeiçoada. Quando ele chega em cena, ele aniquila todo o sacrifício de animais do Velho Testamento. O sacrifício é aperfeiçoado na palavra encarnada. E a Bíblia diz que o paraíso do Velho Testamento foi esvaziado, porque aqueles irmãos que morreram debaixo desse sacrifício estavam esperando a perfeição de Jesus Cristo. Assim acontece em 7 eras. Deus permitindo que mensageiros venham reformando a igreja, né? Reforma, né? Já está falando a palavra, é uma reforma, é uma polida no que é velho, tá certo? Reforma. A casa continua velha, só deu uma pintura, né? Você consertou um reboco aqui, um reboco ali, mas a casa continua velha. Mas a Bíblia diz que enviaria um restaurador. Restaurar é diferente de reformar. Tá certo? Restauração é trazer aquela coisa que era original. Por isso a Bíblia diz que Malaquias iria restaurar, trazer de volta à igreja a fé apostólica, a fé original, a palavra original, a imagem e semelhança de Deus seria restaurada ao homem com a mensagem de Elias, de Malaquias 4. Por isso quando chega Malaquias 4, o irmão Brana, ele não é reformador, ele é restaurador. Tá certo? E com a sua mensagem de restauração, ele restaura a igreja, ele traz a doutrina apostólica para a igreja, tá certo? O irmão Brana fez isso, sendo um profeta na qualidade de profeta. Então quando BRANHAM chega, ele é o que? Perfeito, perfeição. O que acontece? Todas as denominações são aniquiladas, tá certo? Sacrifício denominacionais de cabra não serve mais. Agora está na terra o perfeito lugar de adoração, aonde Deus se encontra com o homem, a palavra feito carne, a palavra aperfeiçoada. Então todas as denominações estão banidas, acabadas, porque agora Deus trouxe um homem, Brana, a sua imagem e semelhança. Sabe o que Brana é? É da mesma linhagem de Jesus. Aquele que crê em mim fará estas obras e fará maiores, porque é minha linhagem. Aquele que crê em mim é a imagem e semelhança de Jesus. Assim como eu trouxe para os judeus, Cristo, a palavra encarnada, aperfeiçoada, trouxe para os judeus a imagem e semelhança do Pai. A Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo trouxe para os homens a imagem e semelhança de Deus. Assim, quando Brana entra em cena, ele é Apocalipse 10, ele traz para o homem, agora aqui da última era, gentia, a imagem e semelhança de Cristo.
Quem queria ver a imagem de Deus do Velho Testamento, tinha que olhar em Jesus. Agora, aqui para a noiva gentia, quem quer ver a imagem e semelhança de Cristo, tem que olhar em Brana. Porque Brana, o sétimo anjo, ele é chamado a palavra de Deus aperfeiçoada. Mensagem, um julgamento. Está certo? Ele diz lá, B-R-A-N-H-M, a palavra de Deus aperfeiçoada. Era o que os nossos irmãos do passado estavam esperando por nossa perfeição. Quando Brana chega, nós somos agora feitos perfeitos, à imagem e semelhança de Deus, tá certo? Mas olha, isso não acontece porque Brana, nos Estados Unidos, quando ele trouxe a palavra revelada, quando ele abriu os 7 selos, quando ele revelou os 7 trovões, aquilo que o irmão Brana recebeu de Deus na terceira etapa, era o que restauraria a imagem do homem diante de Deus. Primeira e segunda etapa não faz isso, tá certo? Porque é uma mensagem incompleta. 3 é perfeito e é um número completo. Precisaria da terceira etapa para a igreja do último dia, a noiva de Cristo, ter nela, estampada nela, a imagem perfeita da palavra. Tá certo? Primeira e segunda etapa não nos trouxe a imagem perfeita da palavra. O que nos trouxe a imagem perfeita da palavra foi quando o sétimo anjo expressou a imagem do Cristo invisível, o Espírito Santo, pregou e revelou 7 selos e 7 trovões. O que é os selos? Cristo. Cristo é os selos que foram abertos, os trovões revelados. Só que lá nos Estados Unidos, ninguém ficou sabendo da terceira etapa. Quando o profeta viu a igreja, que era para ser a imagem e semelhança de Deus, o que foi que ele viu? A imagem de uma bruxa. A igreja pentecostal dos Estados Unidos era para ser trazida, porque a igreja pentecostal já havia se organizado, criado uma doutrina em torno do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, tá certo? Criou-se esta doutrina, eles morreram, se organizaram. Agora Deus estava em cena novamente na terra, na mensagem do sétimo anjo. O sétimo selo, o mensageiro, trouxe para a terra a imagem da palavra perfeita. Quando falamos de Brana, irmão, estamos falando de um ministério, não de um homem. Quando falamos de João, estamos falando de um ministério. Viu? Não estamos levando adoração para homem, não. Quando nós falamos que B-R-A-N-H-M é perfeito, perfeição, é o ministério da palavra, é Cristo dentro de um homem, tá certo? A palavra perfeita só pode ser expressa através de um homem, e Deus usou o sétimo anjo, o sétimo selo, para trazer a imagem perfeita de Deus, através de 7 selos, através de 7 trovões. O irmão Brana pregou isto para a igreja dos Estados Unidos. Eles não puderam ver, eles não puderam ser trazidos àquela imagem de perfeição, dos selos, dos trovões, do HM, que faz parte do nome de Deus. Eles não viram, eles continuaram sendo a imagem de uma interpretação pentecostal errada, tá certo? Levou-se 40 anos para aparecer novamente uma linhagem pura, santa do sétimo anjo. Então, no ano 2000 é o que nós vemos isso acontecer. Aparece aquela semente conforme a espécie de Brana, porque cada semente tem que produzir conforme a sua espécie, tá certo? Paulo produziu columba. Columba era a espécie de Paulo. Irineu era a espécie de columba. Martim era a espécie de columba de Irineu. Lutero era a espécie daqueles mensageiros. Wesley era da mesma espécie de Lutero. Os pentecostais, quando eles surgem, é da mesma espécie de Wesley. Quando Brana surge, ele é da mesma linhagem, ele é da mesma espécie, tá certo? Só que agora ele é a palavra completa, tá certo? O Brana, a palavra aperfeiçoada, ele vem para esvaziar a sexta dimensão, tá certo? A sexta dimensão, onde estão os salvos,
Estão esperando pela nossa perfeição, estão esperando esta noiva crer nos trovões, receber novo nome, ser uma noiva perfeita à imagem de Deus. Isto aconteceu depois do ano 2000, quando aparece o descendente do sétimo anjo, quando aparece uma semente conforme a espécie do sétimo anjo, produzindo as mesmas coisas que o sétimo anjo produziu. Sabe o que é uma semente conforme a sua espécie? É uma semente igual, que produz os mesmos frutos. Aquele que crê em mim fará estas obras e fará as maiores. Ele é o descendente. Depois dele aparece João, a descendência do sétimo anjo. Então Apocalipse 10, do 8 ao 11, agora, ao comer o livrinho, João, ele é a imagem e semelhança de Deus, que era o sétimo anjo, a palavra revelada na terra. Tá certo? E quando João profetiza, produz a mesma espécie que Brana produziu, porque João é da mesma espécie do sétimo anjo. E nós que ouvimos João, mostramos que somos da mesma linhagem de João, somos da mesma raça. E João profetiza, e esta igreja que pode comer o livrinho com João, a ela é restaurada a imagem e semelhança de Deus. Amém? Cada um de vocês aqui hoje, cada um desses irmãos que creem na mensagem de João aí, que estão pela internet, você foi restaurado pela mensagem de João, a imagem e semelhança de Deus, que era o sétimo anjo na terra, tá certo? Quando você crê no que foi revelado nos 7 selos, recebe novo nome, Deus termina a sua obra, né? Ele tem agora uma igreja perfeita, com o nome dele estampado nela, tá certo? Agora você tem uma igreja que foi restaurada à imagem e semelhança de Deus. João trouxe para nós esta imagem, tá certo? Cada um que come o livrinho e crê no que foi revelado, irmãos, a igreja noiva não tem parte mais da palavra. A igreja noiva, ela não é sustentada por sacrifício denominacional de cabra, tá certo? Porque o cordeiro chegou, ele é o cordeiro perfeito. BRANHAM é o cordeiro provido para a igreja gentia do último dia, tá certo? Quando esse cordeiro entra em cena e profetiza a palavra e cumpre Apocalipse 10, do 1 ao 7, ele produz uma semente, a semente João. Ele produz uma raça, que é a igreja. Amém? Você não está feliz nesta noite? Nós, irmãos, não estamos mais na imagem da besta, tá certo? Nós fomos restaurados, nós cremos em toda a palavra, nós vivemos de toda a palavra, nós recebemos fé de arrebatamento. O nosso ministério está aperfeiçoando Lutero, Wesley, Columba, né? O nosso ministério aqui, porque quando viesse o que era perfeito, o que é em parte seria tirado. Assim como aqueles irmãos do Velho Testamento esperavam a palavra perfeita, Jesus, nós esperávamos também aqui no último dia a palavra perfeita, Brana. E quando ela chega em cena, Brana é a imagem expressa do Deus invisível Jesus. Quer ver o Pai? Olha no Filho Jesus. Quer ver o Filho Jesus? Olha no Filho Brana. Ele trouxe de volta, né, a imagem daquele Cristo, a imagem da palavra. Ele restaurou a imagem de Adão. Por isso, quando o sétimo anjo está na terra, ele é da mesma espécie de Deus. Ele diz: haja esquilos, e esquilos aparecem, tá certo? Ele diz: sol, para onde você está, e o sol para, porque Brana é da mesma espécie, tá certo? Brana, ele produz os mesmos frutos de Jesus. E agora nós estamos no ministério de uma noiva perfeita, somos da linhagem de João. Cada irmão e cada irmã que come este livrinho é restaurado a ele a imagem de Deus, da palavra, a semelhança da palavra. Amém? Nós somos da espécie da palavra, irmão. Nós não somos da espécie luterana, da espécie wesleyana, nós não somos da espécie pentecostal, nós somos da espécie de Brana. Nós somos João, da espécie de Brana. Cada ministro, cada homem que crê com João, come o livrinho com João, ele tem a espécie do sétimo anjo. Amém? E esta espécie não cai. Cristo não caiu, tá certo? Cristo não caiu.
E agora, esta noiva do último dia não pode cair, porque ela é da mesma espécie de Deus. Ela é da mesma espécie de Brana. Brana era a palavra, e ela é a palavra. Ela produz o mesmo fruto que Brana produziu. Ela produz a mesma espécie do que era Brana. Por isso ela não pode cair. E quando Satanás vem com uma doutrina errada, pulindo a mensagem do mensageiro que já morreu, aproveitando a morte do mensageiro, Satanás entra em homens para dividir novamente a igreja, e quer apresentar uma doutrina nova, um novo método de se entregar a mensagem de João. Sabe o que ela diz para Satanás? Está escrito, Satanás: não permitimos esta doutrina. Ela não vai cair atrás de nada novo que possa ser apresentada para ela, porque ela já tem tudo o que ela precisa. A palavra é a defesa da noiva do último dia. Não tem como ela cair. Ela é feita do mesmo material, ela é da mesma descendência de Brana. Brana era a palavra revelada, e Brana não podia cair. E assim a noiva também deste último dia, ela não aceita nada que não seja a mensagem do sétimo anjo que João profetizou. Amém? Não adianta Satanás vir com brilho para ela, não adianta Satanás querer deformá-la, corrompê-la novamente, porque nós estamos na imagem da palavra agora, e a palavra não se corrompe, a palavra não se mistura, você não hibridiza a palavra é pura, a palavra é Deus, você não pode contaminar Deus, e esta noiva do último dia é Deus na terra. João a representa, porque foi João que profetizou para este grupo do último dia. Então nós temos que saber da nossa posição, meu irmão. Nada vai contaminar aquele eleito que teve ele restaurado à imagem de Deus. Amém? Querido Pai Celestial, estamos encerrando, Pai, mais uma vez este culto, agradecidos por esta grande obra que o Senhor fez na nossa vida, Pai. O Senhor fez uma obra tão poderosa nesses últimos dias, restaurando ao homem aquela imagem caída, perdida, Pai. E nós nos encontramos aqui, Pai, fazendo parte, sendo esta noiva, Pai. Os nossos irmãos ali do passado, que estiveram cobertos por sacrifícios denominacionais, Pai, esperavam pelo dia da palavra Brana se manifestar. E agora, Pai, Brana se manifestou. João comeu o mesmo livrinho que Brana comeu, Pai. E nós somos feitos a imagem agora de Deus na terra, Pai. Mais uma vez, a palavra pura está na terra. Mais uma vez, Deus está na terra, no Éden de Satanás, para mostrar que ela não vai cair, Pai. E nós falamos como nosso marido: está escrito, Satanás, nós não permitiremos nenhuma doutrina nova para contaminar o nosso coração. Nós permaneceremos com a palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém. Todo sofrimento e dor para sempre cessará. Os céus se abrirão, os trovões soarão. Jesus entre seu povo se materializou. O Filho do Homem até Brana revelou. Já é última hora, a igreja subirá. Todo sofrimento e dor para sempre cessará. João comeu o livro,
outra vez profetizou que Jesus tem novo nome e que a era terminou. É a última mensagem que Deus enviou. Os que creem nessas verdades é o povo do Senhor. Já é última hora, a igreja subirá, todo sofrimento e dor para sempre cessará. O céu se abrirá, os crentes subirão, a igreja vai embora para sempre pra Sião. O céu se abrirá, os crentes subirão, a igreja vai embora